Fala, Dev. Olha, agora na nossa segunda aula de manipulação de arquivos com a parte de janelas interativas com Java, a gente pode simplesmente vir aqui nesse nosso arquivo aqui onde tem a parte gráfica e a gente agora vai focar onde? Vai focar na parte da janela que a gente quer manipular esses dados. Por exemplo, aqui na hierarquia a gente tem aqui o JInterналFrame de cadastro que já serviu para o nosso propósito. A gente vai olhar aqui agora o JInterналFrame pesquisar, onde a gente simplesmente vai buscar essa informação lá dentro do cadastro e vai jogar aqui na tela. Lembra que a gente digitava aqui o CPF normalmente, depois vinha aqui no botão de pesquisar? Então a gente vai vir para esse evento específico aqui para ver o que é que a gente pode fazer. Só lembrando que quando a gente estiver aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, certo? Eu informei o CPF aqui ele está pesquisando diretamente no meu array list e se ele encontrar, ele apresenta essa informação para mim. Aí o que é que eu posso fazer aqui antes de mexer nessa parte gráfica aqui? Eu venho aqui no arquivo e implementar a parte do ler. A parte do ler, ele simplesmente vai ler o mesmo arquivo de cadastro. Ou seja, só que ao invés de utilizar as classes de escrita, eu vou usar três classes que são as classes de leitura. Que no caso é o input_string, que é para fazer a leitura dos dados, que também é do pacote Java.io. As iniciais da variável que eu quero criar é com is. Depois eu vou criar aqui uma variável chamada input_string_writer, read no caso, que é a classe específica para leitura, isr. E depois o buffer de leitura, que é o bufferedReader. BufferedReader. Olha aqui, br. Se você parar para analisar aqui só o nome das classes, é bem simples de você entender. Ou seja, output é o que? Saída de dados. Output, saída de dados, eu quero que escreva um writer. E eu quero bufferedWrite. Eu quero que você pegue os dados que estão sendo ali armazenados na memória e você jogue para o meu arquivo de escrita e depois você feche ele. Certo? E aqui é a mesma coisa. Eu quero que você prepare o meu arquivo para leitura com input, entrada de dados. Depois eu quero que você simplesmente leia esses dados que estão dentro desse arquivo. E depois eu quero que você jogue ele no buffer, que é para eu possa manipular ele da forma que eu quiser. Você pegar todos esses dados e jogar para um array list. Pode ser também, certo? Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Agora que eu já tenho esses três elementos aqui, eu posso simplesmente inicializar eles aqui dentro do meu construtor. Por exemplo, aqui um is igual a new file input string, que é a classe responsável pela leitura desse arquivo. E eu vou passar o nome do arquivo, que nada mais é do que esse mesmo nome do arquivo de saída que eu coloquei, certo? Então eu já posso adicionar ele aqui, ó, do mesmo jeito. Depois que eu já li esse arquivo, o que eu tenho que fazer? Que eu abri ele para fazer a leitura, vou chamar ele, preparar ele para ler, com isr igual a new input string reader, onde eu vou receber como parâmetro nada mais do que o endereço desse arquivo que eu passei ali na linha anterior, certo? Que é bem semelhante ao algoritmo que a gente utilizou para fazer essa leitura aqui. E depois o bufferedReader vai ser nada mais do que inicializar o buffer, passando simplesmente o ISR, que foi o arquivo que ele já está preparado para a leitura. Pronto, após isso aqui, eu já posso vir aqui no meu ler e posso fazer o seguinte aqui. Posso pedir para que a leitura seja feita linha por linha. Ou seja, eu posso criar uma estrutura de repetição, uma variável aqui normal, uma string que vai receber todas as linhas do meu arquivo, que vai receber aqui um br.readLine, ou seja, ele vai ler uma linha. Aí o que é que ele vai fazer aqui? Enquanto essa linha for diferente de nulo, ou seja, vai chegar um momento que ele vai procurar uma linha, a linha vai estar vazia, não vai ter nada. Então ele vai simplesmente fazer algo diferente aqui. Aí quando ele fizer isso aqui, deixa eu ver o que é que foi esse erro que ele está dando aqui. Essa é alguma exceção que ele quer criar. Dá um try catch aqui, só para ele fazer isso aqui de tentar ler a linha. Caso ele não consiga ler, aí ele faz o restante aqui. E o catch aqui é só para informar que não deu a linha. Você pode perceber que toda vez que você for trabalhar com arquivos, você automaticamente é obrigado a trabalhar com exceções ou criando aquelas cláusulas do throws, certo? Que pode ser que você tente ler algum arquivo, alguém apagou aquele arquivo não tem informação, e para não dar erro, ele obriga que você implemente a parte do tratamento de exceções. Como aqui no caso,
eu estou criando debug aqui no cat e não conseguiu ler a linha. Pronto. Aí aqui ele já leu uma linha, já viu que a linha é diferente de nulo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados dessa linha e vai mandar para um objeto do tipo funcionário. Aí eu poderia simplesmente criar aqui, dentro do meu array mesmo, um funcionário, que vai ser o cara que vai receber essa informação aqui. Funcionário funcionário é igual a new funcionário, que ele vai ser inicializado vazio, não tem nada dentro dele, para que eu pegue o valor que está em cada linha ali e eu comece a adicionar dentro desse objeto. E depois eu posso pegar aqui um array list e instanciar um array list de funcionários, para que eu consiga ler tudo que está ali dentro, para que depois eu jogue dentro do meu programa e eu consiga fazer a manipulação aqui. Eu vou dar o nome de funcionários no plural, igual a new array list. Então você começa a entender a lógica do armazenamento de dados e da leitura. Ou seja, que quando você for trabalhar com banco de dados, a lógica praticamente é a mesma que a gente está fazendo aqui. Só vai mudar que ao invés de fazer a leitura do arquivo, você vai utilizar os comandos SQL para fazer a leitura do banco de dados MySQL. Certo? Só isso. Então depois que eu ler tudo isso aqui, eu tenho que saber qual é o padrão que eu fiz aqui para escrever os dados no meu arquivo. Ou seja, o primeiro aqui é o nome, o segundo é o sexo, o terceiro é o login, senha. Aí eu posso simplesmente fazer isso aqui. Pegar a minha linha, que eu já li, e fazer aqui o seguinte. Deixa eu ver se a minha linha é uma string. Eu posso fazer aqui linha, pronto, split, onde eu vou pedir para que ele corte ela em vírgulas. E o meu split, ele retorna o que aqui? Deveria ser esperado um ponto e vírgula, certo? Deixa eu ver aqui se é o split mesmo, que a gente pode utilizar. Aqui tem um método simples, que ele já retorna para a gente aqui um array. Cadê aqui? Resultado. Ele retorna aqui um array de objetos, ó, onde vai estar todos com string, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente testar. Vamos colocar assim, vamos separar ele por vírgula. E aqui nós vamos simplesmente, como é que eu posso dizer? Se ele já está separado, será que eu consigo pegar o primeiro elemento? Não. Não vai funcionar assim tão simples como eu quero aqui. A gente tem que fazer uma estrutura um pouquinho semelhante aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Pronto, é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, só que antes a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente vai dar um padrão aqui para ele, dizendo que ele vai ser uma string aqui de elementos, certo? E aqui eu vou pegar esse meu split e vou colocar em elementos. Ou seja, eu vou pegar a minha linha que está toda separada por vírgulas e vou armazenar nos elementos. E agora eu estou capacitado para pegar o meu funcionário e salvar esse objeto lá. Onde eu vou pedir aqui para ele informar o set nome, sendo que o set nome nada mais é do que o meu elementos na posição 0. Ou seja, isso aqui já representa o nome da pessoa. Se eu voltar aqui no meu arquivo de texto, como está aqui, ó, o primeiro é o nome, o segundo é o sexo, o terceiro é login, senha. Então eu já posso começar a criar toda essa estrutura aqui do funcionário. Funcionário ponto, que sempre eu vou estar chamando isso aqui. Vou simplesmente copiar essa primeira parte e vou colocar aqui. Lembrando que o primeiro é nome, sexo, login, senha. Nome, set sexo. E eu vou passar aqui a informação aqui como parâmetro. Ponto set login. Funcionário. Estou colocando tudo de uma vez só para agilizar. Ponto set senha. Depois disso nós temos o cargo, CPF. Funcionário.set cargo. E eu vou apagar essa informação aqui de dentro. Funcionário.set CPF. E depois a descrição. Set descrição. E aqui eu só vou ter que pegar aqui o elemento e ir alterando o índice de cada um. Como eu já coloquei na sequência, eu só vou alterar o índice, colocando índice 1, 2, 3, 4, até completar aqui os elementos.
no caso aqui, ó, index 1, index 2, 3, 4, 5 e aqui o index 6 do meu objeto. Pronto. Finalizada essa parte aqui, que eu já criei o meu objeto, o que eu posso fazer? Eu posso chamar funcionários no plural e adicionar esse meu objeto lá. Pronto, fechei essa parte aqui. O que é que eu posso fazer? Ele vai simplesmente reexecutar aqui, vai pedir uma nova linha, que nada mais é do que isso aqui, vai pedir para ler a nova linha. Depois que ela adiciona o funcionário, ele vai ler uma nova linha. E depois que ele ler essa nova linha, ele vai também criar um novo objeto tipo funcionário, que vai ter um outro endereço de memória e vai ter uma outra informação. Pronto, aí ele leu uma linha, preparou o novo objeto para receber os dados, vai receber todos os dados aqui e depois ele vai simplesmente armazenar no array de funcionário. Quando ele terminar de executar toda essa estrutura de repetição aqui, ele já simplesmente terminou de ler o arquivo. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que me retornar esse array de funcionários, que é onde eu vou poder manipular eles lá. Então, como aqui eu vou colocar para ele retornar, vai ser um public array list de funcionários. Então, quando eu chamar o método ler, eu já vou estar esperando que ele pegue as informações do meu array, do meu arquivo, leia todas e depois retorne. Caso dê errado aqui, ele vai dizer que não conseguiu ler a linha e vai retornar um false, por assim dizer. Vou retornar aqui um null, como é um array, não pode ser um mesmo padrão, o arquivo é nulo. E pronto, a leitura de arquivos aqui já está toda implementada, como você pode ver aqui. Vou até minimizar caso queira criar uma foto, um print, para que você escreva depois essa parte aqui. É bem isso, tá bom? E aqui no final, só fechando os parênteses. Essa é a implementação mínima para a gente manipular os dados dessa forma aqui. Depois que eu já tenho esse método criado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir lá na parte que eu falei para você que era do botão de pesquisar. E ele já informou o campo do CPF, como é que a gente pediu aqui, ó. Quando informar o campo aqui e clicar no botão de pesquisar, o que é que vai acontecer? Antes de ele vir aqui para o array de funcionários e fazer tudo isso aqui, eu vou simplesmente fazer aqui para ele, que eu vou passar aqui um array chamado funcionários, e nesse array aqui ele vai receber nada mais nada menos do que o arquivo .ler, onde ele vai pegar tudo que está no arquivo e jogar aqui nessa variável funcionário, e depois ele começa a fazer a manipulação e procurar ali dentro, porque eu já tenho todos os campos preenchidos, então eu consigo fazer essa alteração aqui de forma fácil. Então, se tudo estiver correto aqui, quando a gente executar essa nossa classe, a gente vai conseguir ler os arquivos que estão ali dentro e depois consegue brincar da forma como a gente quiser. Ou seja, não é algo tão complicado assim de fazer, mas você primeiro vai ter que assistir a aula aqui de manipulação de arquivos, que eu deixei como bônus, onde você pode simplesmente pegar, aprofundar esse conhecimento e deixar ele de forma mais natural, para que você simplesmente, quando vir para aqui para a parte gráfica, você não fique tipo adicionando código desnecessariamente aqui na parte gráfica. A parte gráfica é só para fazer essa manipulação simples, e a parte pesada do banco de dados tem que ficar em separado aqui, ó, dentro dos arquivos, nos pacotes. Ou seja, tudo aquilo que não é responsabilidade obrigatória da parte de view da janela, você tem que jogar para outros pacotes, seja aí lá a lógica do negócio, a parte de banco de dados, certo? Do armazenamento dos dados temporários. Aqui agora a gente pode vir aqui no pesquisar cadastro, informar aqui o CPF. Quais são os CPF que a gente tem lá no nosso arquivo de texto? Tem aqui o 1222000. Eu quero pegar o 222, que é o da Marília aqui, o 222. Vou até copiar aqui para facilitar. Vou fechar esse arquivo aqui e vou lá no nosso programa, vou digitar essa informação aqui. Dá um Ctrl V. Pronto, vou clicar aqui pesquisar. Ele já me retornou os dados que estão armazenados lá no meu arquivo. Se eu trocar esses 222 aqui por 111. E agora eu lembrei que a gente faltou fazer uma coisinha, mas vamos ver se vai funcionar assim mesmo. Ó, 111 não funcionou. Por quê? Porque toda vez que a gente faz a leitura de um arquivo, que a gente finaliza aqui, a gente tem que fechar ele da mesma forma que a gente fez na leitura. Ou seja, se eu fechei aqui em cima com meus output string, como eu mostrei na aula anterior, depois que eu finalizei aqui, quando eu terminar o while, teoricamente eu já terminei tudo. Então eu tenho que fechar o output string, dar o is.close, o isr.close também, e o br.close, para que ele feche tudo
reset e assim eu posso simplesmente criar tudo novamente. E aqui também, quando ele já chamou aqui o método ler, deu tudo certinho aqui. Vamos só executar novamente para visualizar aqui o resultado agora. Tudo estiver correto, quando a gente for executar essa parte aqui, ele simplesmente já vai identificar essa modificação e vai mostrar os dados para a gente. Pronto, está executando aqui, tudo direitinho, módulos, cadastro, tal, compilou, tudo certinho aqui. Aí agora, o que a gente vai precisar fazer? Só testar. Ele abre a janela aqui, pronto, janela aberta. Clicar aqui em cadastro, vamos pesquisar aqui agora traço 1. Pesquisei, me retornou a Marília, beleza. Já fechou o arquivo, já posso pesquisar outro. Então eu posso voltar aqui para 222, traço 22. Pesquisei aqui, ele me retornou um erro aqui, ó, porque ele tentou fazer alguma coisa que manipulou o arquivo e deu errado. Vamos olhar aqui o que foi que deu erro aqui no nosso debug para a gente visualizar. Ó. Houve uma exceção aqui, não pode invocar porque este funcionário está nulo, certo? Aí a gente tem que voltar simplesmente para cá, que aqui o nosso arquivo, a gente clicou aqui para ele fazer essa leitura, ele criou esse arquivo e ele fechou tudo. Então como ele fechou tudo, toda vez que ele fecha, ele simplesmente tem esse momento aqui. Então toda vez que eu for clicar no botão de pesquisar, eu tenho que simplesmente criar o meu objeto tipo arquivo. Que arquivo é igual a new arquivo. E lembra que toda vez que a gente fecha tudo, a gente tem que ter esse momento de recriar o objeto para que ele permita que tudo seja aberto, para que ele possa manipular. É a mesma coisa aqui. Então quando eu cliquei, ele tentou executar, viu que estava nulo, não conseguiu preencher nada, ele já deu um erro aqui. Então foi isso aqui, ó. Java ArrayList tamanho, porque este arquivo é nulo. Aí a gente vai só executar aqui novamente para visualizar. É só alguns cuidados básicos que a gente precisa ter para pegar essas informações nesse primeiro momento. E depois que a gente já tem essa visão, a gente simplesmente pode brincar como a gente quiser aqui. Que programação aqui não é algo difícil, só algo de prática para deixar essa habilidade cada vez mais natural e você se adaptar e encontrar esses erros assim. Vamos pesquisar aqui, cadastro, passar aqui o 000, cliquei em pesquisar, me retornou o Olival. Vamos procurar agora o aqui traço 1, pesquisou, voltou a Marília. E agora nós vamos testar para pesquisar outro. 222, traço 22, pesquisou, ele achou a Gabriela, ou seja, a parte de leitura e escrita de arquivos aqui para que a gente manipule esses dados na janela já foi concluído com sucesso. A gente simplesmente pode fechar essa aula aqui e você agora pode só ficar imaginando como seria fazer isso aqui com um banco de dados. Mas antes disso, eu aconselho que você vá para o módulo de banco de dados com MySQL para que você aprenda como você simplesmente instala o MySQL, configura ele para que você possa utilizar ele como um comando natural do Windows com a variável de ambiente, para que você possa entender como você faz para criar um banco de dados, como você usa o banco de dados, como você cria as tabelas dentro do banco de dados, como você cria as colunas dentro do banco de dados e como você pode fazer a linkagem de tudo isso com o Java, tá certo? Então corre lá naquele módulo, aprofunda primeiro esse conhecimento para depois vir aqui e fazer a modificação que você precisa para trabalhar com o banco de dados. Então, até uma próxima.